Olá, turminha do quinto ano, boa tarde. Como vocês estão? Todo mundo bem? Graças a Deus. Iniciamos hoje mais uma semana, a nossa semana de aulas e revisões dos nossos conteúdos para os nossos simulados que acontecerão na semana que vem, certo? Sejam bem-vindos à nossa aula de arte de hoje, tá bem? E hoje nós vamos continuar falando sobre o assunto da última aula. Quem lembra? Qual foi o assunto da nossa última aula? Isso aí, fotografia. Nós falamos sobre o que é fotografia, como surgiu, os primeiros inventos fotográficos. Nós falamos em sala de como as fotografias antes eram tiradas, reveladas. E é uma linguagem artística que está presente no nosso dia a dia. Afinal de contas, a gente tira fotografia praticamente a todo tempo, porque a gente tem câmeras nos nossos aparelhos de celular. Então, a gente tira fotos rapidamente. Conseguimos ver a nossa foto tirada também automaticamente, não é? Tira, já visualiza, o que antes não era possível. Então, a fotografia hoje, ela usufrui muito da parte tecnológica, a tecnologia a nosso favor. E nós falamos também que nós usamos as fotografias nas diversas áreas de trabalho, tá? Na culinária, na área da publicidade, nas propagandas, precisam de imagens, portanto, fotografias, nas ciências, pesquisas, no conhecimento de plantas, animais exóticos. Nós temos várias fotografias também nessas áreas. Temos as fotografias jornalísticas, que são aquelas fotos que contam fatos, né? Contém fatos, acontecimentos que são importantes e que precisa ser divulgado para todo mundo. Nós temos as fotografias de modelos, né, onde as pessoas posam para as fotografias ou para fazer publicidade ou mesmo para seu próprio álbum, tá? Nós temos também as fotografias que são através da ciência, né, que a gente fotografa para estudos científicos, as fotografias esportivas, tá? Os retratos que nós mesmos fazemos de nós. E a gente viu que toda fotografia ela carrega consigo uma história, não é verdade? Então, as fotografias de vocês bebês, de vocês pequenininhos, os pais carregam com o maior carinho, porque é uma maneira de eternizar um momento memorável, tá? Então, a fotografia ela é muito importante. E por isso ela precisa ser difundida, ser divulgada, ser compartilhada, justamente por isso, não é? Hoje nós vamos estudar um artista brasileiro, fotógrafo brasileiro. O nome dele é Sebastião Salgado, tá? Então nós vamos abrir o nosso livro na página 123, por favor, para a gente conhecer um pouquinho de quem é Sebastião Salgado, né? Apesar do nome Salgado, ele não tem nada de salgado. Então, gente, Sebastião Ribeiro Salgado, ele é um fotógrafo brasileiro, mas ele nem sempre quis ser fotógrafo. Sua primeira formação é economia, então ele se formou em economia e também ele fez doutorado nessa mesma área de economia. E a partir dessa formação na área de economia, ele começou a viajar por vários lugares do mundo. E a primeira viagem que a gente tem aí citada no nosso texto é entre o período de 1971 e 1973, que é quando ele viajou, né, para trabalho para a Organização Internacional do Café em Londres. Então, quando ele estava de viagem à África, nesse trabalho, ele coordenava esse projeto sobre cultura e café e aí despertou esse interesse pela fotografia documental. Então, enquanto ele estava em Paris, ele documentou acontecimentos sociais e políticos na Europa. E aí ele começou a se encantar por esse mundo da fotografia documental, a fotografia que conta uma história que, na verdade, reafirma um acontecimento, né? Que tem como prova um acontecimento. Então, essas fotografias, elas foram ganhando forma, porque ele viajou por toda a América Latina, então ele começou a pegar gosto. E aí, em 1984, ele registrou as condições de vida dos camponeses, estavam acompanhando aí no livro de vocês, dos camponeses e dos indígenas. Então, como a foto dele é documental, ele trabalha muito com crítica social para fazer realmente essa denúncia social. Então, ele foi ver de perto o trabalho dos camponeses e indígenas, muitos em condições insalubres, né, condições que realmente levavam a um trabalho escravizado, certo? Trabalhou durante 15 meses também com o grupo Médicos Sem Fronteiras, e aí registrando tudo, mais uma vez, fotografias documentais como denúncia social.
São fotografias que chamam bastante atenção, né? Porque ele fez esse trabalho na África. Então ele documentou, gente, imagens que tocam profundamente na nossa alma, né? A gente como ser humano, ser solidário, que tem amor ao próximo, a gente se sente tocado, principalmente pela questão da fome, da miséria, que esses médicos enfrentaram de perto, viram de perto. Ele conseguiu testemunhar através de fotografias, né? E documentou isso pra gente, tá? Então ele também registrou toda a devastação que foi causada na década de 80 na África, certo? Já entre 1986 a 1992, ele produziu a série Trabalhadores, que vocês estão vendo agora algumas imagens dessa série Trabalhadores, certo? Ele fez o quê? Ele escolheu registrar pessoas nos seus mais variados ofícios, tendo em comum o quê? As condições de trabalho severas, duras, insalubres, como eu disse a vocês, tá? Então ele conta aí com diversos trabalhos. No livro de vocês, na página 123, vocês têm a imagem de duas fotografias de Sebastião Salgado. A primeira é a série Terra, onde ele retratou o quê? A situação do MST na década de 90, tá? O movimento dos sem terra. Então vocês estão vendo aí várias pessoas, todas juntas, estão em busca de moradia, porque não tem onde morar. Então Sebastião Salgado documentou esse momento histórico, tá? A outra que vocês estão vendo fotografia também é a Menina Sem Terra, que ele retratou, né? Pra gente perceber que nas obras de Sebastião Salgado, ele sempre traz a realidade pra gente, né? Ele nos mostra a realidade, por isso foto documental, tá? As obras de Sebastião Salgado, elas têm característica, né, dele mesmo, que são todas em preto e branco, como a gente pode perceber, mas são fotografias que trazem, nos comove de alguma maneira, certo? E aí, de todas as fotografias de Sebastião Salgado, ele lança livros, né? E aí essas obras, elas são denominadas e separadas por série, tá? Ele diz nas suas obras, né? Ele retrata as mulheres migrantes, ele retrata com muita realidade, né? Eu vou deixar algumas imagens para vocês. As crianças da África que estão passando fome, sede, que sofrem realmente o peso da desigualdade social, tá? E fotos também brasileiras que retratam isso, tá? Sebastião Salgado tem em suas obras documentais mostrar a realidade e fazer com que a arte seja um elemento de denúncia social mesmo. Na página 124, vocês têm aí 4 dos principais livros de Sebastião Salgado, livros de fotografias e registros documentais. A primeira é Outras Américas, Sebastião Salgado, tá? E aí ele vai registrar tudo que o imigrante sofre, né? Ele passa para poder chegar ao seu destino, certo? Ele retrata pessoas anônimas que precisam deixar sua terra por algum motivo, né? Muitas vezes é um motivo pessoal, uma busca de melhor qualidade de vida, tá? Então ele fez essa exposição Êxodo em 2000 e tem 300 imagens de registros sobre essa questão da imigração, tá? A outra obra dele é Os Trabalhadores, né? Que nós estamos vendo algumas obras, a gente já viu algumas. África, que aí é a passagem dele pela África e retrata realmente a realidade nua e crua, gente. Os refugiados, as condições precárias de vida, homens e mulheres sofrendo muito, crianças amontoadas em terrenos, jogadas ao léu, né, sem saneamento básico, sem água, sem higiene necessária para a sobrevivência, tá? Realmente são imagens até pesadas, então eu selecionei apenas algumas pra gente, tá bem? E o outro livro que aparece aí no livro de vocês, a capa do livro, é Gênesis, tá? De Sebastião Salgado também. Sobre essa viagem à África, ele falou que é uma história perturbadora, pois poucas pessoas abandonam a terra natal por vontade própria. Algumas sabem para onde estão indo, confiantes de que espera uma vida melhor. Outras simplesmente em fuga, aliviadas por estarem vivas. Muitas não conseguirão chegar a lugar nenhum. Então, foi isso que ele viu nesse momento de registro documental que ele fez, tá? Gente, são muitas obras, algumas eu acho até assim pesadas pra gente ver, porque toca bastante, né? Esse último livro, ele tem fotografias de geleiras, né? Então ele fez uma grande homenagem à natureza nessa obra Gênesis, né? Retratando o início de tudo,
tá? E foi uma tentativa também nessa obra Gênesis de chamar a atenção da gente para a poluição, a destruição do meio ambiente, né? Coisas que nós também podemos fazer a nossa parte, que a gente continua agredindo muito o meio ambiente, tá? Então, o que ele fala no livro, né? Ele escreve: Gênesis é sobre os primórdios, sobre um planeta intocado, suas partes mais puras e um modo de vida tradicional que convive em harmonia com a natureza. Quero que as pessoas enxerguem o nosso planeta de outra forma, sintam-se convidadas e se aproximem mais dele. E que cuidem também mais dele, né? Então, as obras de Sebastião Salgado, vocês vão assistir essas que eu estou deixando para vocês, as imagens, tá? E outras eu preferi não mostrar, até porque são imagens realmente muito tocantes. E aí eu acho que vocês ainda, né? Em algum momento, vocês vão se deparar com essas fotografias, tá? Depois, na página 125, tá pedindo pra gente visitar uma exposição de fotografias. Essa aqui nós vamos fazer uma visita online, tá? Então eu vou selecionar o site, vou deixar para vocês fazerem essa visita à exposição, para vocês preencherem essa ficha, certo? Na página 126, vocês vão observar que tem uma outra fotografia, tá? Vocês vão descrever qual é o tema principal dessa fotografia e os elementos que você acha que são importantes aqui, tá? Com as palavras de vocês. Então essa atividade também precisa ser realizada. A última atividade, que é na 127, que é uma atividade de colagem, vocês vão pesquisar fotos e colar aqui no espaço abaixo, montando sua exposição, tá? Vocês estão vendo aqui que é uma figura, né, com bordas de madeira simulando um porta-retrato. Então, vocês vão selecionar obras, fotos e montar aqui uma exposição. Pode ser uma fotografia, duas, ou vocês podem cortar menorzinhas e preencherem a tela, tá bem? Isso fica a critério de vocês, certo, meus queridos? E a nossa aula termina aqui. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre quem é Sebastião Salgado, esse artista mineiro que documenta a realidade nua e crua da desigualdade social, da devastação do homem, o homem se autodestruindo. Então, as fotos de Sebastião Salgado, elas não são para chocar de um modo negativo, mas para nos levar a refletir sobre tudo que envolve, né, tudo que acontece ao nosso redor e também sobre a nossa responsabilidade sobre cada coisinha, tá? Beijo, meus queridos, boa aula, boas atividades. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Tanto dos conteúdos que são para o simulado, quanto desse conteúdo de hoje, certo? Beijo, até a próxima aula.